Hoje eu quero ler o texto de Levítico, capítulo 16, que faz parte desta série de mensagens devocionais com o tema do início ao fim, onde estamos estudando um texto devocional em cada um dos livros da Bíblia. São 66 livros da Bíblia, estamos então realizando 66 devocionais semanais, praticamente o ano inteiro de devocionais. E hoje eu quero ler com você um texto de Levítico, capítulo 16. Levítico é o terceiro livro do Pentateuco, que é formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia. E em Levítico, capítulo 16, diz assim: Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Este é um texto bastante interessante do Pentateuco, onde Moisés recebe de Deus a incumbência de conversar com o seu irmão Arão e fornecer a ele algumas recomendações. E essas recomendações elas acontecem assim numa época do ano bastante esperada pelo povo. Estava chegando ali o dia da expiação, Yom Kippur, o dia do perdão, a data mais importante do calendário judaico para o povo daquela época, porque era neste ano, ou melhor, neste dia, que acontecia ali o perdão anual pelos pecados de todo o povo de Israel. Então, neste dia, o sacerdote, ele realizava uma cerimônia. Ele entrava no tabernáculo, no santuário, se aproximava da arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, e então ele se dirigia ao propiciatório e ali oferecia sacrifícios de animais para que o perdão dos pecados do povo acontecesse. Então o sacerdote realizava ali naquele dia sacrifícios coletivos e individuais. Inclusive ele realizava também nesta data a purificação do próprio tabernáculo. Então este texto, esta narrativa acontece no Yom Kippur, o dia do perdão. Só que esse dia do perdão, principalmente para Moisés e para Arão, era assim um dia diferente, porque eles estavam também vivenciando uma situação muito difícil, que era uma situação de luto. A Bíblia diz que havia morrido os 2 filhos de Arão. Então Moisés havia perdido seus 2 sobrinhos, porque ele era irmão de Arão, e Arão havia perdido seus 2 filhos. A Bíblia não conta para a gente exatamente assim com detalhes a respeito do motivo da morte daqueles 2 rapazes. Mas o fato é que era um momento de dificuldade para os 2, um momento de luto, um momento difícil, um momento de superação. E o Arão era um dos sacerdotes que deveria entrar no santuário para realizar aquele cerimonial. E provavelmente ele estava assim bastante triste, porque não é normal os pais enterrarem os seus filhos, não é com alegria que a gente enfrenta os momentos de luto na nossa vida. Então por isso Deus pede para que Moisés converse com Arão e leve para ele o seguinte recado. Era como se Deus estivesse assim falando para Moisés: Moisés, fale para Arão que eu sei da dificuldade dele, eu sei da tristeza dele, mas eu quero que ele entre no santuário da melhor maneira possível. Eu não quero que ele entre assim de qualquer jeito no santuário. Apesar de toda a tristeza dele, de todo o momento difícil que vocês estão vivendo, eu gostaria que você entrasse com a sua melhor roupa, com as suas melhores vestes, com o melhor sacrifício, com o melhor carneiro, com o melhor novilho, e que você não despreze, não seja displicente com a presença de Deus dentro do santuário. Então esta é a mensagem de Deus para Arão, vinda através da vida de Moisés. E é interessante então que Deus ele faz um convite para o Arão, para que ele não despreze a presença de Deus, para que ele ofereça o melhor que ele tinha para oferecer, mesmo em tempos de luto, mesmo em tempos de dificuldade.
E eu penso que esse também é um desafio para nós nos nossos dias, que a gente possa oferecer o nosso melhor ao Senhor, que a gente possa dar o nosso melhor para Deus, independente do que aconteça à nossa volta. Eu gosto muito de uma música que foi composta pelo Chris Batiston, inclusive é meu amigo, né, do Ministério Filhos do Homem. É uma música já bastante antiga dele, que diz assim: faça o melhor para Deus, faça o melhor para Deus. Essa é a ideia de Deus para o Moisés e para o Arão. É como se Deus estivesse assim dizendo: eu sei que a situação não está legal para vocês, eu sei que vocês estão em dificuldade, mas ofereçam o seu melhor para mim. E esse é um dos desafios que Deus nos traz. E um outro desafio que Deus traz também aqui para a vida de Arão, e eu também trago para a minha vida, é o de apresentar-se limpo diante de Deus. O recado para Arão é o seguinte: faça o seu melhor, leve o melhor sacrifício, mas lembre-se do seguinte: apresente-se também diante de Deus de uma forma limpa. Tome banho, banhe-se primeiro, né? Se fosse nos dias de hoje, eu diria assim: tome uma ducha, coloque o seu melhor perfume e ofereça-se limpo adequadamente diante de Deus. Então esse é o segundo desafio para a vida do Arão: apresentar-se no santuário do Senhor limpo diante de Deus. Quem sabe hoje é o dia de você também apresentar-se limpo diante de Deus. Quem sabe hoje é o dia de você abandonar alguma coisa que o impede de apresentar-se limpo diante de Deus. Quem sabe hoje é o dia de tomar uma decisão, a decisão de abandonar algum pecado de estimação, alguma coisa que o impede de apresentar-se limpo diante de Deus. Então, quando eu leio esse texto, eu trago dois desafios para a minha vida. O primeiro é o de oferecer o meu melhor ao Senhor. E o segundo, de apresentar-me limpo diante do Senhor. O meu desejo, a minha oração, é que você também possa fazer o seu melhor para Deus. Que a sua oferta a Deus seja a melhor possível. Que você não menospreze a presença de Deus diante de você e que você se apresente diante de Deus da maneira mais adequada. Que Deus abençoe a sua vida.